a informação de hoje aqui no canal Café do Setorista não é a mesma de ontem, tá? Hoje nós andamos, evoluímos. Hoje, nós que ontem trazíamos que o Corinthians não havia feito a proposta de 7 milhões de euros, hoje, na verdade, o Corinthians fez a proposta ao Sporting de Portugal, proporcional a 7 milhões de euros. O que isso quer dizer? A fonte me disse, eu já adiantei ontem com exclusividade, que o Sporting recusou 50% dos direitos econômicos, né, uma proposta que o Corinthians enviou, uma proposta de 3 milhões e meio de euros por 50%, né, dos direitos econômicos do Biel, tá? Aí uma fonte me disse que o Corinthians tinha oferecido, né, um valor abaixo dos 7 milhões de euros, que é verdade. Ofereceu um valor abaixo dos 7 milhões de euros. Só que hoje eu avancei na informação, porque todo dia eu avanço, eu trabalho, tá? Fico todo dia no telefone buscando informação, conversando com várias fontes. E hoje uma fonte me revelou isso. Nós andamos. A informação de hoje aqui no canal Café do Setorista não é a mesma de ontem, tá? Hoje nós andamos, evoluímos. Hoje, nós que ontem trazíamos que o Corinthians não havia feito a proposta de 7 milhões de euros, hoje, na verdade, o Corinthians fez a proposta. Só não está oferecendo 7 milhões de euros, né, para o esporte, mas é proporcional a 7 milhões de euros. Por quê? O esporte pediu 7 milhões de euros pelo Biel, por 100% dos direitos econômicos do Biel. O Corinthians foi lá e ofereceu 3 milhões e meio por 50%, que era o proporcional. Aí o Corinthians enviou outras propostas, né? Outras propostas, só que não era por 100%. O Corinthians não enviou 5 ou 6 milhões de euros por 100% do Biel. O Corinthians enviou esse valor proporcional aos 7 milhões de euros, que era o 100% do jogador. Então aí o seu Jorge nos ajudou, né? O Coringão News até falou: seu Jorge é o cara, porque, né, eu deveria ter feito essa conta antes de entrar no ar, mas eu não sou assim, entendeu? Eu conto com vocês também. E aí o seu Jorge mandou pra gente, ó, se o Corinthians fez uma proposta para comprar 70% dos direitos econômicos do Biel, o Corinthians ofereceu 4 milhões e 900. Eu acredito muito que o Corinthians deva ter enviado essa proposta, tá? Muito, muito. E aí ficaria com 70% e o Sport com 30%. Pode ser que o Corinthians também tenha feito uma proposta de 5 bilhões e 600 mil euros, tá? Por 80% dos direitos econômicos do Biel. Ou uma proposta de 6 milhões e 300 por 90% dos direitos econômicos do Biel. Então, assim, as pessoas no Corinthians também não são obrigadas a revelar tudo, né? E a gente também não é obrigado a descobrir tudo. Eu poderia, vou guardar, quando tiver a informação redondinha, eu passo para vocês. Para quê? Eu faço um programa diário, né? Então, eu faço 2 programas diários ao vivo. Então, eu tenho que ir atualizando vocês passo a passo. Né? Às vezes você assiste canal aí que cobre crimes, essas coisas, os caras ficam passo a passo. Hoje descobriu que o sapato do cara estava lá no buraco, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí cada dia é um avanço a mais. É o que eu faço aqui no canal Café do Setorista. Estou trazendo para vocês um avanço a mais na história, tá? Então, o Corinthians está de forma proporcional, o Corinthians está oferecendo aí, está querendo pagar 7 milhões de euros. De forma proporcional, O que me pega em relação ao Biel não são só os valores, né, cara? É um jogador que não tem futebol para isso, tá? Não tem futebol para isso. Se eu sou o Corinthians, eu tentaria, como o Corinthians tentou inicialmente por empréstimo, mas eu tentaria, por exemplo, colocar isso aqui num contrato para daqui 1 ano. Ou até o final do ano, tá? Se os caras pesassem muito, até dezembro. Falando, nós queremos o Biel por empréstimo até dezembro, e no final do empréstimo, a gente escolhe uma dessas opções aqui, ó, de compra. Vocês topam? E pagam um valor pelo empréstimo, porque na vida nada de graça também, entendeu? Paga uma merreca pelo empréstimo também. Paga uma merreca pelo empréstimo, paga o salário do jogador, e no final, em dezembro, fica estipulado isso aqui num contrato de compra.
eu acho que seria o ideal para a gente ver o Biel, entendeu? Porque também a gente está detonando o Biel, mas a gente pode quebrar a cara, né, velho? Tem jogador que acaba deslanchando, acaba dando certo, entendeu? Tem coisas que acontecem. Eu não sei se tem algum jogador que deu errado num monte de lugar e deu certo no Corinthians. Estou tentando lembrar aqui. Vai, pega aí um time campeão de 2012. Algum jogador ali deu errado num monte de time e deu certo no Corinthians? O Fábio Santos. O Fábio Santos foi para o Santos, não se firmou. Ele foi para o Grêmio antes do Corinthians? Foi, se eu não me engano. Também lá não se firmou. O Alessandro não deu certo no Flamengo e não deu certo no Santos, mas deu certo no Corinthians, correto? Entendeu? Às vezes, o Cássio veio aparecer no Corinthians, né? O Jadson, mas o Jadson tinha ido bem lá no Shakhtar, né? Mas não tinha ido bem no São Paulo, entendeu? Então, assim, às vezes tem jogador que não dá certo num monte de lugar e acaba dando certo, acontece, entendeu? Acho que o Cleison não é o caso, né? O Cleison era uma revelação que o Corinthians contratou e muita gente queria, que era do Ituano, eu lembro bem, né? O Jorge Henrique também não é o caso, porque o Jorge Henrique estava bem no Botafogo, entendeu? O Jorge Henrique estava muito bem no Botafogo, o Jorge Henrique. Até enfrentou a gente acho que foi numa semifinal de Copa do Brasil, se eu não me engano. Ele estava bem lá, o Liedson também. Então, assim, tem outros jogadores. Às vezes o exemplo bom, Jadson, exemplo bom foi o que eu dei a Alessandro e Fábio Santos, que não tinham dado certo em outros clubes, tá? E acabou dando certo no Corinthians. Agora a questão é, então assim, a gente tá criticando o Biel, cara, o cara pode talvez dar certo, entendeu? E aí vai vir um monte de oportunista me atacar, mas eu vou fazer essa ressalva exatamente para me proteger, entendeu? O cara vai falar, tá vendo, você ficou detonando aí quando eles queriam contratar o Biel. Eu nem tô detonando tanto, tem gente detonando muito mais, tá? Só que assim, nas condições do Corinthians hoje, tá? Nas condições do Corinthians, esses valores aqui, da próxima vez, viu, seu Jorge, você coloque aqui que é euro, tá? Entendeu? Tô brincando com o seu Jorge. Esses valores aqui são em euros. Eu acho que o Corinthians hoje não deveria estar fazendo contratações desse tamanho, tá? Só que vamos falar a verdade. Por 5 milhões de euros hoje, você não contrata quase ninguém, entendeu? Você não contrata quase ninguém. Esse é o problema, tá? É o mercado. Um jogador de ponta, de beirada, de campo, cara, você não. É difícil, velho. Gente, sobre o Carlos Vinícius, ele foi oferecido ao Corinthians pelo valor de mais de 1 milhão por mês, tá? Mais de 1 milhão por mês. Aí eu fico devendo para vocês se é 1,5 milhão, se é 1,9 milhão, se é 1,7 milhão, 1,2 milhão, mas é o suficiente para eu dizer para vocês que eu não contrataria, tá? Eu não contrataria. Assim, o Carlos Vinícius é um caso mais sério que o do Biel. Eu vou explicar por quê. O Yuri tinha tudo para sair na janela, mas talvez fique porque sofreu uma lesão grave. A lesão atrapalhou o Yuri na janela de transferências no meio do ano. Pode ser até que saia, mas hoje já não é mais certeza, tá? Então, deixa eu só falar um negócio para vocês. Vocês estão muito focados no Biel. O Carlos Vinícius é muito pior. Porque o Biel, pelo menos, vem para jogar em uma posição que a gente não tem ninguém. A gente tá jogando com o Bidon aberto na esquerda. O Coronado morto na esquerda estava jogando ali. Tudo jogador que não rendeu. O Biel ainda a gente precisa. Pode dar um cortinho para cá, um cortinho para lá, não sei. Agora, para que você vai gastar mais de 1 milhão por mês com um centroavante? Gente, acordem. O caso Carlos Vinícius é pior do que o caso Biel, tá? É pior. É pior. O cara chegar e pedir 1 milhão, meu irmão, não importa se o Corinthians não vai estar pagando nada por ele, direitos econômicos, não importa. Você não pode pagar mais de 1 milhão para um cara que vai ser reserva do Yuri. O Corinthians em 98, 98 não, o Luizão não tinha chegado. O Corinthians tinha em 99 o Luizão. O Corinthians não tinha no banco um jogador de 1 milhão pro Luizão.
O Corinthians não tinha o Viola no banco do Luizão. O Corinthians tinha o Fernando Baiano, jogador da base. Entendeu? Então, meu irmão, cara, eu tô me segurando aqui para não rasgar o verbo. Você não chega, a gente errou. A gente contratou o reserva do Garro para ganhar 2 milhões de reais por mês. Agora nós vamos economizar 2 milhões com o Garro, com o Coronado, e vamos gastar isso no Carlos Vinícius? Não, é sério. Um jogador de 30 anos que nunca deu certo em lugar nenhum, para ser reserva do Yuri. Pô, se você não tivesse o Yuri Alberto, que são 2 milhões e 200 por mês, beleza, traz o Carlos Vinícius de aposta, assina um contrato de produtividade, ou então paga aí um salário para ele jogar até o final do ano, assina um contrato aí de 1 ano e meio, não sei. Cara, mas você tem o Yuri. Cara, gente, acorda, corintiano, acorda. O caso Carlos Vinícius é pior do que o do Biel, na minha opinião. Porque não está falando de um valor cheio, 5 milhões de euros, 4 milhões de euros, né? De 7 milhões de euros. Mas coloca, vamos supor que seja 1,5 milhão. Pô, velho, se 10 meses já são, né? Não precisa ter um gênio da matemática, né? Quanto é que dá, hein? Quanto que dá? Pô, velho, é incrível, velho. É incrível. Estamos falando de 15 milhões. Se você fizer aí um contrato de 2 anos, pô, velho. Então, assim, o caso do Carlos Vinícius é pior do que o do Biel, sabe? Nós vamos contratar um jogador que não deu certo em lugar nenhum para ser reserva do Yuri, porque não vai dar, meu irmão. Porque ele vai ser reserva do Yuri ou do Memphis. Tá? Hein? Ele vai ser reserva do Yuri ou do Memphis. Não vai? Não vai? É isso. O Memphis não vai jogar. Joga o Carlos Vinícius. Ou então, se o Memphis não jogar, vai jogar o Biel. Sabe? Ó, vou falar um negócio para vocês, hein, velho? Chama o seu Jorge. Chama o seu Jorge. Quase chamei o seu Jorge. Mas eu acertei no valor, pô. Acertei no valor. Tá? Isso com a gente sendo dono do passe do Pedro Raul no Ceará. E pagando 300 mil pro Ceará. E pagando 500 mil pro Cruzeiro pro Fagner jogar lá. Correto? Hein? Correto? Pô, velho, tá errado, meu irmão. Gente, acordem. Acorda, torcedor corintiano. O caso Carlos Vinícius é mais absurdo que o do Biel. Porque nós vamos trazer um cara para ganhar 1,5 milhão, 1,2 milhões. 1 milhão, vai, vou falar 1 milhão. Para ser legal, me falaram que é mais de 1 milhão. Eu vou falar só 1 milhão. Só 1 milhão. Entendeu? Só 1 milhão. Sabe quando foi a primeira vez que eu vi 1 milhão? Quando foi, na verdade, sabe quando foi a única vez que eu vi 1 milhão? A única vez que eu vi 1 milhão. Tá fácil hoje falar de 1 milhão. Mas eu vi 1 milhão. Eu peguei 1 milhão nas mãos. Entendeu? Foi na praia. Na praia. Grandão, meu irmão. O cara falou, vai querer com manteiga ou com sal? Foi os dois. Os dois. Derrama aí, meu irmão. Entendeu? Foi a única vez que eu vi 1 milhão. Entendeu? E agora a gente fica nessa, né? A gente fica nessa de 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão. A gente fala 1 milhão como se a gente tivesse 1 milhão. Porque eu não tenho 1 milhão na conta e nem de patrimônios, eu acho. O negócio tá feio, irmão. Entendeu? Então, velho, a pressão, Samir, outro dia eu fiquei ruim, velho. Fiquei nervoso assim. Depois do programa não tava muito legal, não. Melhor eu ficar na manhã mesmo, tá? Pô, velho, aí a gente tá falando de 1 milhão agora, nós vamos trazer um jogador pra pagar 1 milhão pra ele ser reserva. Vai te lascar, meu irmão. Põe o Guinegão, põe o Kaique, põe qualquer um. Entendeu? Para de errar! E é isso aí, galera. O que vocês acharam das informações do Timão? Deixa suas opiniões nos comentários, ok, galera? E tem mais informações do Corinthians. Carlos Vinícius recusou uma proposta de um clube da Arábia Saudita após receber contato de pessoas do Corinthians. Uma delas foi o zagueiro André Ramalho, com quem o atacante jogou junto no PSV da Holanda. O executivo de futebol do Timão, Fabinho Soldado, negocia
com o staff do jogador e um desfecho pode acontecer nos próximos dias. O Corinthians não pagará pela transferência, já que Carlos está sem clube apenas pelo salário. E é isso aí, galera. Essas foram as informações do Corinthians de hoje, tá bom, galera? Se você é corintiano, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, tá bom, galera? Até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!